Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 40. O Espírito disse. Esse maravilhoso e simpático episódio de Filipe fala muito forte para cada pessoa que se coloca à disposição de Deus para evangelizar. O protagonista de tudo é o Espírito Santo, que fala com suas inspirações. Fala claramente e impele a correr atrás das pessoas sedentas de Deus. Se Felipe tivesse ficado tranquilo em sua casa, se não tivesse saído sem saber bem para onde, se não tivesse obedecido ao Espírito Santo, que o impelia a correr atrás de um carro, Jesus teria ficado com uma alma a menos. Deixemo-nos guiar pelo Espírito. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles se humilharam e lhe negaram a justiça. Mas seus descendentes, quem os pôde enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Portanto, o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meditando esta avalanche de evangelização da igreja primitiva, encontramos esta pérola do batismo do eunuco, feito por Filipe por ordem direta de Deus. Pense um pouco. De um lado, o entusiasmo evangelizador arrebanhava sempre novos membros para a igreja. Do outro lado, havia cristãos de origem judaica que reclamavam porque diziam que não se podia anunciar aos pagãos. E mais pagão do que este eunuco não tinha. A escolha de Deus é clara. Este eunuco era da Etiópia, era um homem inteligente, administrador do tesouro da rainha da Etiópia, que, segundo o triste costume daquele tempo, tinha sido mutilado quando pequeno
para ser apto ao serviço da corte imperial. Para o Espírito Santo, não há dúvidas que se possa ir além dos confins de Israel. O anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, organiza diretamente essa missão. Avisa Felipe, homem bem aberto ao Espírito, e o manda fazer uma coisa bem concreta. Prepara-te, vai para o sul, no caminho para Gaza. Deus, como sempre, não fala tudo o que ele deve fazer, mas lhe ordena uma missão que irá se desenrolar no caminho. A primeira coisa que aparece bem clara aqui é como a obediência a Deus vai muito além da cabecinha pequena dos homens. Seguramente, a maioria dos convertidos pensava que não se poderia evangelizar os pagãos, precisava que antes eles se tornassem judeus. O sinal desta mentalidade é o primeiro concílio da Igreja e a luta de São Paulo. A maioria pensava que para batizar precisava antes circuncidar, ou seja, fazer esta pessoa se tornar um judeu. Aqui o Espírito Santo se pronuncia com uma clareza inacreditável. Vá, corre, alcança o carro, evangeliza, batiza. Não foi necessário circuncidar, não foi necessário levar esse homem para o templo de Jerusalém. Bastou um rio no meio do caminho e ele foi batizado. Depois de poucas horas de catequese, ele estava pronto. Esse é um exemplo de como as coisas caminham na igreja. Felipe era um homem que obedecia ao Espírito e, por isso, abria novos caminhos. Irmãos, todos nós, seja aqueles que são chamados a coordenar, seja aqueles que são chamados a obedecer, devemos obedecer a Deus, ou seja, nos colocar na escuta da vontade de Deus. Felipe era um diácono sensível à vontade de Deus. Ele ouvia o Espírito, que lhe falava também a partir das situações concretas. O próprio Espírito abria os olhos sobre as situações concretas, como essa de hoje. Bom, o primeiro ensinamento, portanto, é: vamos nos deixar guiar pela oração, pela inspiração interior, pelo apelo do mundo que está diante de nós, e não pela velha rotina que tem medo de sair do trilho da tradição, tipo a mania do sábado que os judeus tinham e que tanto fez sofrer Jesus. Sempre haverá adoradores das teias de aranha, que têm medo de sair da porta do cenáculo para evangelizar, mas todos devemos vencer esta tentação e nos lançar na obediência ao Espírito que abre sempre novos caminhos. Depois de ter clareado este aspecto, vamos nos concentrar sobre o método de evangelização de Filipe. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías, perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Irmãos, esse é um exemplo maravilhoso. Eis a evangelização, uma atitude ativa de quem sai de sua casa e vai em busca das pessoas. Prepara-te, sai, vai, aproxima-te do carro, acompanha-o. Felipe correu. Você percebe que Felipe não somente caminha, mas corre atrás do carro. Felipe nos ensina a correr atrás das pessoas, não a esperar que as pessoas venham para a igreja, mas nós corrermos atrás delas e aproveitar da abertura que elas têm.
Com tudo isso no coração, vamos escutar de novo o trecho de hoje e meditar bem o que ele diz ao nosso coração. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles se humilharam e lhe negaram a justiça, mas seus descendentes, quem os pôde enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram ao lugar onde havia água. Portanto, o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Dediquemos um minuto para escolher as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso, que nos mova a fazer algo especial para a evangelização nesse dia.
Vamos refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Obedecer ao Espírito. Paz e alegria a todos. Romper todas as barreiras para evangelizar sem medo. Paz e alegria a todos. Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão, batiza-nos com óleo da unção. Com fervor, para que possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver.
possamos transbordar amor. Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como em Pentecostes, possuir o meu ser. Chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Louvamos-te, Senhor, bendizemos-te, Senhor, adoramos-te, Senhor. Nos voltamos para ti, Senhor, em oração, em louvor. Recebe, Senhor, recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de receber de nós e de toda a humanidade, Senhor, o devido louvor. Porque nós sabemos, Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para o louvor, ao mesmo tempo ele se abre para receber a tua graça, para receber a tua bênção. E nós pedimos agora, Senhor, a graça maior, a bênção maior, o Espírito Santo. Sim, Jesus nosso Senhor, derrama sobre nós, em cada um de nós, sobre todos nós. Derrama o Espírito Santo, que sejamos possuídos pelo Espírito. Sim, que o teu Espírito Santo tome conta de todo o nosso ser, tudo povoado pelo Espírito Santo, tudo fecundado em nós pelo Espírito Santo. Glória a ti, Senhor, louvor a ti, Senhor. Recebe, Senhor, com o nosso louvor e com a nossa adoração, a nossa ação de graça, Senhor, porque percebemos a obra que fazes em mim, que fazes em nós, que fazes no mundo, que fazes na humanidade.